E aí galera, beleza? Para regular nossa inscrição hoje, um dia 172 de 375 dias com o Senhor, agora no 2026. Graças a Deus, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. E também agradeço por você estar aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui, se você está chegando agora, nós estamos aqui nesse tempo, né? Nesse ciclo de 365 dias agora no ano 2026, lendo, refletindo, meditando na palavra do Senhor todos os dias, graças a Deus. E graças a Deus estamos no livro de Salmos, que é um livro maravilhoso, de glória, honra e louvor a quem Deus é, e é maravilhoso realmente. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Aproveita, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus nas pessoas, nas vidas mais almas. E para você que já está aqui, já está seguindo, olha, se Deus quiser, hoje, agora, vai ser mais rápido do que o Salmo 119. Que misericórdia, o Salmo 119 realmente foi muito grande. Inclusive é o maior salmo que tem. Mas foi uma bênção, graças a Deus, o Senhor é bom. E vamos lá, vamos continuar. Salmo capítulo 130, para honra e glória do Senhor. E é isso, sem mais delongas, Salmo capítulo 130, ainda continuando aqueles cânticos de peregrinação. E só para quem está chegando agora, cântico de peregrinação é o seguinte: Deus estabeleceu 7 festas, sendo dessas 7, algumas delas que eram necessárias o pessoal ir até Jerusalém para poder lá fazer, né, cumprir as festas. E a festa principal era justamente a festa da Páscoa. Então, por isso que era criado cânticos de peregrinação, para o povo sair das 10 tribos, das 10 tribos ali, das 11 tribos, que o pessoal, das 10 tribos o pessoal fazia parte, porque a tribo de Levi ficava junto com a tribo de Judá, e todo mundo ia para a tribo de Judá, para lá ficar no templo do Senhor, comemorar as festas do Senhor. Então, assim, era o que acontecia: o povo saía da sua terra e ia para comemorar as festas do Senhor. Por isso que eram feitos esses cânticos de peregrinação. E vamos lá. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. E aí você vê, né? Sempre há esses momentos de tristeza, sempre há esses momentos de dificuldade, sempre há esses momentos de clamor. Mas aí que tá. Nós não clamamos a quem não pode fazer nada. Nós não clamamos a um Deus que não tem todo o poder. Nós não clamamos àquele que não tem capacidade, não. Nós clamamos a Deus, ao Senhor, ao Rei da glória, ao Deus que tudo pode. Olha, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Isso aqui é lindo porque é o seguinte: olha, a nossa natureza é má, nossa natureza é pecadora. A nossa natureza adâmica, ela realmente ela tem desejo e vontade e um gosto natural para o pecado. Isso, né, nós sabemos. Mas aí que está um ponto que é um ponto extraordinário. E esse ponto muda tudo. A partir do momento que nós cremos em Cristo no nosso coração e confessamos Ele com nossa boca, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nenhuma condenação há. E isso é algo muito interessante porque, assim, não é que a sua natureza, você não vai mais ter consciência dela, ou ela vai fugir de você, ou essa natureza de pecado e de erro e adâmica, ela vai sair da sua vida, não é isso. Mas o que acontece é que o Espírito do próprio Deus, o Espírito do próprio Cristo, o Espírito do próprio Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo que há, ele vem habitar na sua alma. Então, pelo fato de Deus habitar em você, é Ele que vai te santificar. Nós somos santificados não pelo que fazemos, mas pelo que Ele, o Senhor Deus, fez em nós e está fazendo em nós. Então, o tempo que vivemos é o tempo presente. Esse tempo é o tempo cronológico. E neste tempo estamos sendo aperfeiçoados e amoldados conforme o Senhor quer. Então, assim nós vivemos. Estamos sendo santificados no Senhor, mas eternamente para o Senhor já estamos santificados. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele já não olha mais para alguém que pecava, que errava, que falhava, não. Ele já olha para mim, já olha para você, literalmente como santos e irrepreensíveis.
Ele já olha para mim, já olha para você como pessoas santificadas nele, como pessoas kadosh, como pessoas santas. Então, assim, no tempo espiritual, nós já estamos santificados. No tempo espiritual, o nosso nome já foi escrito no livro da vida, nosso nome já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora, no tempo presente que vivemos, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Nós ainda estamos sendo transformados. Nós ainda estamos sendo melhorados. Então, aí que tá. Aí o salmista faz uma pergunta, né? Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? E aí que tá. Pela nossa natureza, ninguém. Mas pela graça do Senhor, somos salvos. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí você vê, é Deus que tem o perdão, é Deus que nos perdoa, é Deus quem perdoa quem somos. Isso muda tudo. Salmo capítulo 5, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser. E aí você vê, a minha esperança não está em homem, a minha esperança não está na minha capacidade, a minha esperança não está em quem eu sou. Não. A minha esperança está no Senhor. E na sua palavra ponho a minha esperança. E aí você vê, a minha esperança está em quem Deus é. A minha esperança está na palavra dele. A minha esperança está na lei que o Senhor deu. A minha esperança está no que o Senhor disse. Acabou. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas espero pela manhã. E aí você vê coisa interessante, né? Quem já teve que ficar acordado, fazendo ali a guarda de alguma coisa, sabe a vontade que tem em que o dia chegue logo. Sabe a agonia, a angústia, a dificuldade, o medo, a aflição que é esperar o dia. É complicado. Só que a vontade em esperar no Senhor é ainda maior do que a sentinela tem ao esperar o dia. Lembra como Davi falou? Assim como a costa anseia por água, em terra seca, no deserto, da mesma forma minha natureza, da mesma forma minha alma anseia por ti. Assim tem que ser a nossa vida. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Isso aqui eu ensino para nós. Nossa esperança tem que estar onde? No Senhor. Pois no Senhor, há amor leal. Olha, a nossa fé, nossa esperança, nossa tranquilidade tem que estar em quem Deus é. Acabou. E plena redenção. Olha, é Deus que nos redime. É Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de quem somos. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Você vê, é Deus que dá a salvação para Israel. É Deus quem cuida de Israel. É Deus quem limpa a nós. Nós não somos limpos pelo que fazemos, mas somos limpos pela graça do Senhor. Isso muda tudo. Salmo capítulo 131. Cântico de peregrinação davídico ainda. E aí você vê, ainda né, nos cânticos de peregrinação e davídico. Né, o homem de Deus, o pequeno Davi, que Deus escolheu quando ainda estava atrás das ovelhas. Que coisa linda. Deus fala, eis que eu te vi atrás das ovelhas e te escolhi. Deus nos vê. E vamos continuar. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Você vê, Senhor, olha, eu sou humilde. Eu sou humilde. Eu não tenho um coração orgulhoso, um coração que acredita, ou que bota fé, ou que bota esperança nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu possuo, nas coisas que eu posso fazer. Não. Minha fé está no Senhor. Os meus ouvidos não são arrogantes, não. Olha, eu só ouço aquilo que te alegra. Eu só ouço aquilo que faz a minha alma crescer, que é a tua lei. As outras coisas, desprezo. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Olha, isso aqui é o seguinte. Tenha uma vida em paz com Deus. Tenha uma vida tranquila com o Senhor. Quando o homem ele busca coisas grandes, magníficas, extraordinárias, coisas impressionantes, ele na realidade ele está buscando algo para sua vaidade.
Ele na realidade está buscando algo para preencher a vaidade dele. Porque a vida com o Senhor é uma vida simples, é uma vida em paz. É uma vida que é você e Deus, Deus e você. É Ele que vai cuidando de você. Olha, não coloque sua vida, não coloque sua força, não coloque sua energia em dizer que tem, em fazer coisas para os homens, em crescer nessa terra. Não, calma. Coloca a sua vida na lei do Senhor. Coloca a sua vida em quem Deus é. Coloca a sua vida em construir um relacionamento com Deus. Porque é Ele que vai te colocar no caminho certo. É Ele quem vai te estruturar. É Ele quem vai cuidar da sua vida. É Ele que vai te botar o plano certo no seu coração. É Ele quem vai te dar a maneira certa. É Ele que vai te dar a forma certa. É Ele que vai te dar o jeito de determinadas coisas. Para que você tenha uma vida em paz com Ele. Para que você tenha uma vida maravilhosa, infinitamente melhor do que você consegue ver, sonhar, imaginar ou ouvir. Absurdamente maior. A sua fé não tem que estar no seu plano, mas a sua fé tem que estar em Deus. A sua fé não tem que estar na sua capacidade, mas a sua fé tem que estar em quem Deus é. A sua fé não tem que estar na sua possibilidade ou nas suas possibilidades, não. Mas a sua fé tem que estar em quem Deus é. E isso que é fundamental. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança. Olha, lembra que Jesus falou? O céu. Aqueles que vão entrar no céu são como crianças. A criança, ela não está ligando para bens materiais, para coisas dessa vida, para coisas dessa terra. Não. Vive em paz. Quando você era criança, você não ligava em querer ter o iPhone mais novo. Não. Quando você era criança, você não ligava em querer ter o tênis, né, melhor. Não. Quando você era criança, não ligava em ter a sei lá o quê. Não. Você queria viver em paz com Deus. A presença de Deus é o que bastava. A presença de Deus era o que era para você valioso. A presença de Deus era o que você buscava. A presença de Deus é o que te preenchia. Só a presença dele. Não precisa de mais coisa. E aí, como Davi fala, sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. Você vê, é o Senhor quem cuida de mim. É o Senhor quem me protege. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que me põe para dormir. É o Senhor quem cuida de quem eu sou. É o Senhor que cuida da minha alma. É o Senhor quem cuida da minha vida. Uma criança recém-amamentada, ela se preocupa com a roupa. Ela se preocupa com frio, com calor. Ela se preocupa com o tipo de lençol. Entende? A minha alma é como essa criança. Senhor, ó, eu não quero andar conforme minha vontade. Eu não quero seguir os meus planos. Eu não quero seguir meus desejos. Eu não quero viver aquilo que eu acho. Mas eu quero ser como uma criança com o Senhor. Eu quero que o Senhor me conduza para o lugar que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor me use para a tua honra e para a tua glória. Acima de tudo, o que eu mais quero é te conhecer dia após dia. Fale isso com Deus. Fale assim com Deus. Só isso. Só isso basta. Versículo 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Acabou. Nossa esperança tem que estar onde? Em Deus. Acabou. É simples. A nossa esperança precisa estar no Senhor, ponto. Acabou, é simples. Salmo capítulo 132. Cântico de peregrinação. E ainda, né? Ainda mantendo esse grupo, né, de cânticos de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. E aí por que o salmista fala para... Ele pede a Deus para se lembrar de Davi? É algo muito simples. Davi, Deus ele tinha muito amor por Davi. Deus falava que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque Davi, ó, aqui ó, a gente acabou de ver.
A minha alma é como essa criança. Davi, ele se rasgava perante Deus. Davi, ele se humilhava perante Deus. Davi, ele não media esforços para poder se render a quem Deus é. Olha, desde novo, desde cedo, Davi entendeu que só ele, Deus poderoso, só Deus pode cuidar dele. Nada nem ninguém tem essa capacidade de cuidar de nós. Só o Senhor. Então, assim, Davi entendeu isso. E pelo fato de Davi ter entendido isso, Davi cada vez mais se dedicou a Deus. Então, Deus se apegou tanto a Davi, Davi se apegou tanto a Deus, que o coração de um era o coração do outro. Por isso que Deus fala que Davi era o homem segundo o coração dele. E aí, por isso que o salmista aqui está lembrando o Senhor. Lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. E aí você vê, não é porque Davi era o homem segundo o coração de Deus que não enfrentou dificuldade. Pelo contrário, enfrentou muitas dificuldades. Mas cada dificuldade que Davi enfrentou foi fundamental para fazer Davi crescer. Assim tem que ser nossa vida. Cada dificuldade, cada aperto, cada situação difícil que a gente enfrenta, que sirva para a gente buscar mais a Deus. Que sirva para a gente se dobrar mais a Deus. Que sirva para a gente clamar mais pelo Senhor. Quanto pior está a situação, mais você está buscando quem Deus é. Mais você está se dedicando. Mais você está meditando na lei do Senhor. Quanto pior está a situação, mais firme você está com Deus. Isso que deve ser. Deve ser dessa forma. Nós não lutamos nesse mundo da forma que o mundo luta. Não. A nossa luta, nós lutamos e vencemos buscando quem Deus é. É Deus que luta por nós. Nossa luta é travada de joelho. Nós nos ajoelhamos na presença de Deus. Nossa luta é travada meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Nossa luta é travada jejuando. É assim que o cristão vence. É assim que nós, filhos do Senhor, para a honra e glória do Senhor, vencemos. Buscando quem Deus é, dia após dia. Versículo 2. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos preguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. E aí você vê, Davi tinha esse desejo no coração. Davi tinha esse anseio, esse sonho, essa necessidade de dar uma casa para Deus, de dar um templo para o Senhor, de dar um local para poder ali construir uma casa de oração. Construir um local de buscar a Deus. Davi tinha essa vontade. E aí você vê como o negócio é interessante. Olha, quando o seu sonho está alinhado com Deus, quando o seu sonho está alinhado com Deus, você não sabe como as coisas acontecem. Você não sabe as possibilidades que Deus levanta. Você não sabe o que Deus já está preparando antes mesmo de você nascer. Você não sabe. Mas, no tempo certo, Ele vai fazendo surgir. Por quê? Porque os seus planos estão alinhados com o plano de Deus. Por isso que, assim, busque ser como uma criança para Deus. Ou seja, converse em paz com Deus. Se abra para Deus. Entenda que é Ele quem te sustenta. Versículo 6. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levante-se, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Cantem de alegria aos teus fiéis. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Senhor, que a tua presença venha. Que a tua presença seja constante conosco. Que a tua presença esteja conosco. Não nos abandone. Inclusive aqui está fazendo uma menção, né? A quando a arca saiu de Israel, e Deus escolheu sair de Israel. Mas depois o Senhor voltou.
e voltou a fazer parte de Israel. E justamente Davi foi usado por Deus para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Nós lemos isso. Davi foi usado por Deus para trazer a arca de volta. Então, assim, olha, você precisa ser alguém que busca a Deus na sua vida. Você precisa ser alguém que está ali sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Porque a vida é assim. Se nós não buscarmos a Deus no tempo que temos, acredite, nunca vamos ter tempo. Ou melhor, se nós não buscarmos, acima de tudo, o Senhor, nós nunca vamos ter tempo. É Deus que nos alinha. É Deus que nos dá a vida. Olha, faz assim. Monta a sua vida. Seu planejamento, sua vida, seu tempo. Mas primeiro monta o momento que você vai se dedicar a Deus. As outras coisas, ó, funcionam. As outras coisas fluem. Creia. Primeiro se dedica ao Senhor. As outras coisas vão acontecer. Versículo 11. O Senhor fez um juramento a Davi. Um juramento firme que ele não revogará. Coloquei um dos seus descendentes no seu trono. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. E aí você vê coisa interessante. Esse juramento que Deus fez para Davi, ele é um juramento que ele serve tanto para Salomão quanto para o próprio Jesus. Olha, lembra lá que nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor, que Deus falou com Davi, Davi, olha, o seu trono jamais será abalado, o seu trono jamais terá fim. O seu trono, Davi, ele vai sempre estar firmado diante de mim. Eu estou levantando o seu trono, eu estou erguendo o seu trono. E ainda que Israel se perca, o seu trono vai se manter. Porque, ó, do seu trono o Messias vai vir. Do seu trono eu vou mandar o meu ungido, para que ele venha a ser o rei sobre toda a terra. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, assim, Deus, ele fez um acordo com Davi, Deus, ele fez uma promessa a Davi. E Deus cumpre. Versículo 12. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos teus testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. E aí você vê aquela importância, né? Olha, leve a palavra do Senhor para o próximo. Leve a palavra do Senhor para os seus filhos. Porque aquilo que o Senhor te ensina, aquilo que o Senhor te mostra, aquilo que o Senhor te dá de sabedoria, não deixe morrer em você, passe para frente. Inclusive agora, curte aqui para que você seja instrumento de Deus pela voz de as pessoas, mais vidas e mais almas. Entenda, você passou coisas na sua vida que essas coisas foram totalmente individuais. E nestes momentos que você passou, você hoje consegue ver a mão de Deus. Não deixe isso morrer, não. Passa para frente. Fala do Senhor, mostra como o Senhor foi importante na sua vida. Mostra como o Senhor te livrou, mostra como o Senhor arrancou você do inferno, mostra como Deus teve misericórdia da sua vida e da sua alma. Mostra que foi o Senhor que te resgatou. Não pare. Olha, eu só consigo chegar aí onde eu estou chegando agora. Mas você consegue chegar em lugares que eu não consigo. Assim Deus faz. Cada um de nós é a Bíblia que o mundo lê. Então você leu a palavra do Senhor, passe para frente. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer ambiente que você esteja, passe a palavra do Senhor para frente. Não guarde com você. O máximo que você puder passar, passe. Porque assim nós vamos nos aperfeiçoando no Senhor. Ah, mas eu não sei falar, não importa. É o Senhor quem vai te usar. Ah, mas eu tenho medo, não importa. Eu estou contigo. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Ah, mas o quê? Me falta tal coisa? É, pronto, não falta mais. Porque eu sou dono de todas as coisas. Entenda, só começa. Só passa a palavra do Senhor. Não pare. E vamos continuar. Versículo 3.
O Senhor escolheu Sião. E aí você vê, o Senhor escolheu. Olha, foi Deus que falou, eu escolhi Israel no meio de todas as nações da terra. Deus que falou, eu escolhi Israel. De todas as nações que existiam, Deus escolheu Israel, ponto. Com o desejo de fazê-la a sua habitação. E de fato, Deus escolheu Sião, Deus escolheu Jerusalém. Para ir em Jerusalém, para ir em Sião, ter o templo. Templo esse de louvor e glória a quem Deus é. Foi Deus que escolheu esse lugar. Versículo 14. Esse será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. E aí você vê. Aqui nós vemos que Deus tem escolha. Aqui nós vemos que Deus tem desejo. Aqui nós vemos que Deus tem vontade. E assim Deus fez. Deus teve vontade de escolher Sião. E assim Deus escolheu. E foi em Sião que Jesus entrou no templo. O templo Deus construiu ali e Jesus entrou. Esse templo foi destruído porque não é mais necessário o templo, porque o único e suficiente sacrifício possível e necessário foi o de Cristo. Vixe. E esse sacrifício tá muito frio. E esse sacrifício, ele foi o único suficiente. É como o apóstolo Paulo disse, se a antiga aliança de paus e pedras que encobria o pecado era suficiente para acalmar a ira de Deus, imagina pois a nova e eterna aliança escrita com o próprio sangue do próprio Deus. Então assim, olha, literalmente vamos entrar na Nova Jerusalém, em novos céus e nova terra. Assim é, o Senhor está preparando para nós. E no momento certo nós vamos caminhar na Nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém de geográfica que nós conhecemos, terrena. Não, é a Nova Jerusalém. Estamos caminhando para ela, na casa de Deus. Abençoarei este lugar com fartura. Com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Que maravilha. Lembra aí o pão da vida, que é Cristo? Então. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Olha, deixa eu só dar um spoiler de como Deus nos considera. Deus nos considera como sacerdotes dele, como reis dele, como reis e sacerdotes dele. Olha, Deus literalmente está preparando uma nova Jerusalém para nós. Em novos céus e nova terra. Deus vai nos dar pão. E Deus vai nos dar uma nova veste. Isso tudo está acontecendo. Estamos sendo santificados para esse ponto, para esse momento. Então, para nós é muito simples, é só a gente perseverar. Olha, bota uma coisa na cabeça. Nunca foi tão fácil buscar a Deus. Lá em Gênesis foi predito que Jesus iria vir. Jesus veio. Lá atrás foi predito que Jesus iria ser negado, iria ser traído pelos filhos de Abraão. E ele foi. Porque era necessário que ele fosse traído para que o evangelho pudesse chegar a todos, não ficar restrito apenas aos filhos de Abraão pela carne. Foi predito que Jesus iria morrer, e Jesus morreu. Foi predito que ele iria passar por muita dor antes de morrer, e ele passou. Foi predito que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Foi predito que ele iria mandar o Espírito de Deus para estar conosco eternamente, e ele mandou. Foi predito que ele iria voltar. Então é só a gente aguardar. Tudo que ele falou até aqui, ele falou e cumpriu. Pra gente é só a gente esperar. Então vamos esperar a sua volta. Porque ele vem. Versículo 17. Ali farei renascer o poder de Davi. E farei brilhar a luz do meu ungido. E aí você vê. É algo que vai acontecer. É algo que vai chegar. É algo que está chegando. E olha aqui, meu ungido. Lá na frente, vamos ouvir mais falar dele. Vamos ler mais a respeito dele para a honra e glória do Senhor. Preste atenção aqui, no ungido do Senhor. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele
brilhará a sua coroa no Senhor, no Todo-Poderoso. No Altíssimo, o Altíssimo Deus Todo-Poderoso vai brilhar a sua coroa. Glória a Deus. E olha, para honra e glória do Senhor, esse foi o nosso dia 172. Eu sou feliz e grato ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui, ó. Escreve aqui coroa. C-O-R-O-A. É C-O-R-O-A. Coroa. Escreve aqui. Para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 173, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui, para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 173, em nome de Jesus. Amém.